Que a paz do Senhor esteja com você e sua família. Hoje vamos meditar no Salmo 127, um dos textos mais poderosos da Bíblia sobre o lar, os filhos e a presença de Deus dentro da casa. Esse salmo nos lembra que, se o Senhor não for o fundamento da família, todo esforço humano é em vão. Neste vídeo, vamos percorrer cada parte desse salmo e entender como ele pode transformar nossa visão sobre a vida em família. E no final, faremos juntos uma oração especial pedindo a bênção do Senhor sobre o seu lar, seus filhos e todas as gerações. Então, já escreva nos comentários: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E permaneça comigo até o fim, porque Deus vai falar poderosamente com você através desta palavra. O Salmo 127 começa com uma declaração profunda e incontestável. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Essa frase nos ensina que não existe verdadeira estabilidade na família sem que Deus seja o alicerce. Podemos ter bons planos, esforço diário, dedicação e até sucesso material, mas se o Senhor não for a base, tudo se torna frágil. Muitas famílias vivem cercadas de conquistas exteriores, mas por dentro enfrentam rachaduras emocionais e espirituais. Isso acontece porque tentaram construir o lar apenas sobre valores humanos, e não sobre os princípios eternos de Deus. Jesus já havia nos alertado em Mateus 7, 24 e 25, quando disse que aquele que ouve e pratica sua palavra é como o homem que edificou a casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, os ventos sopraram, mas a casa permaneceu firme. A rocha é Cristo, e é somente nele que a família pode encontrar segurança. Edificar a família no Senhor significa colocar Deus no centro de todas as decisões. É trazer a oração para dentro de casa, é ensinar os filhos no caminho do Senhor, é cultivar um lar onde a presença de Deus seja prioridade. Sem isso, qualquer outra conquista pode se perder com o tempo. Mas quando o Senhor é o arquiteto da casa, até mesmo os momentos difíceis são transformados em aprendizado e fortalecimento. Talvez você tenha se esforçado muito para manter a sua família de pé e mesmo assim sente que falta algo. Essa palavra é para você. Não carregue sozinho esse peso. Permita que Deus seja o construtor do seu lar, porque quando Ele edifica, ninguém pode derrubar. O mesmo versículo que fala da edificação também nos ensina sobre segurança. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, 1. Isso significa que não importa o quanto tentemos proteger nossa casa e nossos filhos com nossos próprios recursos, sem a proteção do Senhor, todo cuidado humano é limitado. Vivemos em um mundo de insegurança, cheio de ameaças, incertezas e perigos. Pais se preocupam com o futuro dos filhos, mães perdem o sono com medo do que pode acontecer, e famílias inteiras gastam energia tentando manter tudo sob controle. Mas a palavra nos lembra: a verdadeira proteção vem do alto. Quando Deus é o guarda do lar, nenhuma arma forjada contra a família prospera. Isaías 54, 17. Ele envia seus anjos para acampar ao redor daqueles que o temem. Salmo 34, 7. Ele é como muralha de fogo em volta de seus filhos. Zacarias 2, 5. Isso não significa que não enfrentaremos lutas, mas sim que a presença de Deus é a nossa segurança em meio a todas as batalhas. Muitos confiam apenas em muros, portas, fechaduras, sistemas de alarme ou estratégias humanas para manter a paz dentro do lar. Tudo isso pode ser útil, mas nada é mais eficaz do que colocar a sua casa sob a guarda do Senhor. Porque quando Ele guarda, o inimigo não pode entrar, a destruição não prevalece e a paz reina. Por isso, entregue a proteção da sua família a Deus. Ore diariamente pedindo que o Senhor seja o vigia da sua casa, que cubra cada cômodo com a sua presença, que coloque seus anjos ao redor dos seus filhos, dentro
e fora de casa. Porque quando o Senhor guarda, o descanso é real e o coração encontra paz. O Salmo 127 continua dizendo: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Salmo 27, 2. Esse versículo nos mostra um equilíbrio essencial. O trabalho é importante, mas ele nunca deve ser a fonte final da nossa segurança. Muitas vezes, nos cansamos em excesso, acordamos cedo, dormimos tarde, corremos de um lado para o outro tentando garantir o sustento da família. Mas, se não colocarmos a nossa confiança em Deus, todo esse esforço pode se tornar apenas desgaste e ansiedade. Deus não está condenando o trabalho. Pelo contrário, a Bíblia valoriza o esforço e a diligência. O que ele nos alerta é sobre o perigo de viver apenas para trabalhar, esquecendo que a verdadeira provisão vem dele. Trabalhar sem fé é carregar um fardo que só aumenta. Mas trabalhar confiando em Deus é plantar, sabendo que a colheita vem acompanhada da bênção. Quando o Salmo diz que o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem, não significa que devemos viver na preguiça, mas que podemos descansar sabendo que Deus cuida dos detalhes. Enquanto você descansa, Ele abre portas, move corações, cria oportunidades e prepara respostas. Quantas famílias vivem em constante tensão por causa das finanças? Pais preocupados, mães ansiosas, filhos inseguros. Mas o Salmo 127 nos lembra que o verdadeiro sustento vem da mão do Senhor. Ele é o Deus que multiplicou pães e peixes, que mandou o maná no deserto, que fez azeite não acabar na casa da viúva. O mesmo Deus que sustentou ontem, sustenta hoje e continuará sustentando amanhã. Por isso, trabalhe com dedicação, mas confie com fé. Faça a sua parte, mas entregue o resultado nas mãos de Deus. Assim, até o esforço do dia a dia se torna leve, porque você sabe que não depende apenas de si mesmo, mas da provisão do Pai, que nunca falha. O Salmo 127 nos lembra em seu versículo 3: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Essa é uma das verdades mais belas da palavra de Deus. Os filhos não são apenas fruto do nosso esforço ou da nossa vontade, eles são presente de Deus, herança preciosa que Ele confia às nossas mãos. Quando entendemos isso, passamos a olhar para a família não apenas como uma responsabilidade natural, mas como um tesouro espiritual. Infelizmente, vivemos em tempos em que muitos não valorizam mais a família como deveriam. Filhos são vistos como peso ou como mais uma obrigação em meio a tantas preocupações da vida moderna. Mas o Salmo nos convida a resgatar a visão correta. Cada filho é prova da bondade e do cuidado do Senhor. Eles são dádivas que carregam em si a marca da promessa e o futuro que Deus deseja construir. Chamá-los de herança significa que eles têm valor eterno. Uma herança é algo que permanece, que passa de geração em geração. Da mesma forma, os filhos são a continuidade da obra de Deus na terra. Eles carregam não apenas o nosso sangue, mas também o chamado de viver para a glória do Senhor. E como toda herança, os filhos precisam ser cuidados, cultivados e ensinados. O mundo tentará moldar os corações deles, mas cabe aos pais apontar o caminho certo, guiando-os nos princípios da palavra. Em Provérbios 22, 6 está escrito: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa é a missão de todo lar que teme ao Senhor. Seus filhos, ou até mesmo aqueles que Deus colocou sob sua influência, como netos, sobrinhos, afilhados, não estão em sua vida por acaso. Eles são parte da herança que o Senhor confiou a você. E assim, como cuidamos de um bem precioso, devemos orar, ensinar e proteger aqueles que o Senhor nos deu como galardão. Lembre-se, cada criança, cada jovem é uma promessa viva de Deus.
E quando olhamos para eles com esse entendimento, a oração pela família se torna ainda mais intensa, porque compreendemos que estamos cuidando do que pertence ao Senhor. O Salmo 127 continua: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. V.4. Essa imagem é profunda e cheia de significado. Flechas não existem para ficar guardadas. Elas têm um propósito: serem lançadas. Da mesma forma, os filhos são confiados aos pais para serem preparados, direcionados e enviados ao propósito de Deus. Um guerreiro não atira uma flecha de qualquer jeito. Ele a prepara, a alinha, a aponta para o alvo certo. Assim também deve ser com os filhos. Eles precisam de formação, de disciplina, de valores espirituais sólidos para que possam ser lançados na vida com clareza de identidade e firmeza de caráter. Cada flecha é única, umas mais longas, outras mais curtas, algumas mais leves, outras mais pesadas. Assim são os filhos, diferentes uns dos outros, com dons e personalidades próprias. Cabe aos pais discernir essas diferenças e ajudá-los a encontrar o caminho no qual Deus deseja usá-los. O texto também fala filhos da mocidade. Isso nos lembra que os filhos são presentes dados para serem investidos enquanto há tempo, quando os pais têm forças para ensinar, corrigir e inspirar. A negligência de hoje pode se tornar a dor de amanhã, mas a dedicação presente pode se transformar em testemunho de fé para toda a vida deles. Quando olhamos para os filhos como flechas, entendemos que nossa missão é dupla. Primeiro, cuidar para que eles sejam moldados. Depois, ter coragem de soltá-los, confiando que voarão na direção para a qual foram preparados. Isso exige fé, porque nenhuma flecha volta para a mão do arqueiro depois de lançada. Mas quando entregamos nossos filhos a Deus, podemos descansar, sabendo que Ele cuidará dos caminhos deles. Pais e mães, lembrem-se, seus filhos não são apenas responsabilidades, são projetos de Deus que Ele colocou em suas mãos. Prepare-os como flechas afiadas, ensine-os a amar o Senhor e depois confie que Ele os conduzirá ao alvo certo. O Salmo 127 encerra com esta promessa: feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os seus inimigos à porta. 5. Aqui a palavra de Deus mostra que a verdadeira felicidade não está apenas em conquistas materiais, mas na bênção de ter uma família sólida e fortalecida no Senhor. A imagem da aljava cheia nos fala de abundância. Uma aljava repleta de flechas simboliza preparo, proteção e segurança. Uma família unida e guiada por Deus é como uma fortaleza contra as pressões e ataques do mundo. Perceba que o Salmo não diz que esse homem é feliz porque não terá inimigos, mas porque, quando precisar enfrentar as batalhas da vida, terá apoio, terá legado, terá uma família que se torna motivo de honra diante de todos. Em outras palavras, uma família estruturada em Deus é testemunho vivo da fidelidade do Senhor. Quantos hoje se sentem sozinhos, vulneráveis, desprotegidos? Mas a promessa de Deus é que aquele que edifica o lar no Senhor jamais ficará envergonhado. A presença de Deus dentro da família gera autoridade espiritual, gera força diante das adversidades e garante vitória sobre o inimigo. Essa é a bênção de uma família fortalecida. Não é ausência de lutas, mas presença constante de Deus em cada detalhe. É viver com a certeza de que o lar é sustentado pelo Senhor e que os filhos, como flechas, se tornam instrumentos de bênção e continuidade da fé. Quando a família está alicerçada em Cristo, ela se torna luz para o mundo, exemplo para a sociedade e testemunho da graça de Deus. E é isso que o Salmo nos ensina. A felicidade não está em conquistas passageiras, mas em viver uma vida familiar que glorifica ao Senhor. O Salmo 127 nos leva a entender que a família não é apenas uma bênção individual, mas também um testemunho público da fidelidade de Deus.
Assim como Josué declarou diante de todo o povo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Cada lar que se entrega a Deus se torna uma luz para o mundo. A família é a primeira igreja que existe. É nela que aprendemos a amar, a perdoar, a compartilhar, a obedecer, a respeitar. Se a fé não é vivida dentro de casa, dificilmente será sólida fora dela. Por isso, o maior legado que podemos deixar para os filhos não é riqueza ou herança material, mas o exemplo de uma vida rendida ao Senhor. Quando uma família escolhe viver em unidade diante de Deus, ela se torna um testemunho para os vizinhos, para os amigos, para toda a sociedade. O lar que ora junto, que perdoa, que busca o Senhor, passa a ser um sinal de esperança em um mundo quebrado por divisões e conflitos. E não pense que para isso a sua família precisa ser perfeita. A Bíblia está cheia de exemplos de famílias que tiveram falhas e crises, mas que, quando colocaram Deus no centro, se tornaram instrumentos poderosos em suas mãos. O segredo não está na perfeição, mas na dependência do Senhor. Seu lar pode se tornar um altar de adoração. Sua mesa pode ser lugar de gratidão. Seus filhos podem ser voz profética para esta geração. Quando Deus reina dentro da família, Ele transforma o lar em testemunho vivo de que a fé é capaz de mudar destinos inteiros. Lembre-se, sua casa não é apenas um lugar de moradia. É o cenário onde Deus deseja manifestar sua glória e mostrar ao mundo que Ele ainda levanta famílias para serem sinais do seu amor. O Salmo 127 nos mostra que a família é presente de Deus e que somente nele encontramos segurança, sustento e herança. Mas para que o milagre aconteça dentro do lar, é preciso que a família esteja preparada espiritualmente. Preparar-se para o milagre significa, em primeiro lugar, reconhecer que a casa pertence ao Senhor. Não apenas como uma frase dita, mas como uma prática diária. Colocar Deus em primeiro lugar nas decisões, nos relacionamentos, no uso do tempo e até nas finanças. Quando a família reconhece que Cristo é o fundamento, ela se torna terreno fértil para receber a bênção. Também é preciso cultivar a oração dentro do lar. Uma família que ora junta se fortalece contra os ataques do inimigo. A oração une, cura feridas, traz sabedoria e mantém a presença de Deus como escudo em volta da casa. O salmista disse: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. 21. Isso se aplica à nossa vida. Sem oração, vivemos inseguros. Com oração, vivemos guardados. Outro passo de preparação é ensinar os filhos no caminho do Senhor. A herança que deixamos para eles não pode ser apenas material, mas espiritual. Quando eles aprendem desde cedo a amar a Deus, se tornam flechas afiadas, prontas para cumprir o propósito divino. E por fim, preparar-se para o milagre significa viver pela fé, mesmo quando ainda não vemos mudanças. Significa declarar que a família está nas mãos de Deus, que a restauração virá, que a provisão será suficiente, que o amor prevalecerá. A fé é o elo que conecta o lar ao sobrenatural. Talvez a sua família esteja passando por divisões, dificuldades financeiras, enfermidades ou distanciamentos. Mas hoje, com base no Salmo 127, Deus está chamando você a preparar o coração e o lar para um novo tempo. O Senhor deseja edificar sua casa de tal forma que ela se torne testemunho vivo de vitória e milagre. O impossível pode parecer grande, mas o Deus que prometeu é maior. Prepare a sua família para confiar, orar e esperar no Senhor, porque o milagre está a caminho. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu coloco diante de Ti a minha família. Reconheço que, se o Senhor não edificar a casa, todo o meu esforço será em vão. Por isso, entrego o meu lar em Tuas mãos e declaro que o Senhor é o fundamento da nossa vida. Pai amado, guarda a nossa casa,
Coloca os teus anjos ao redor de cada cômodo, de cada pessoa, de cada saída e entrada. Que nenhuma seta do inimigo prevaleça contra nós. Que a tua presença seja muralha de fogo e que a paz do Senhor reine dentro do nosso lar. Senhor, abençoa os nossos filhos, pois eles são herança tua. Guarda-os dos perigos, livra-os do mal e conduz cada um no caminho da verdade. Que eles sejam como flechas afiadas, preparados para cumprir o propósito que o Senhor já estabeleceu para suas vidas. Pai querido, derrama a tua provisão sobre a nossa casa. Que nunca falte o pão, que nunca falte a saúde, que nunca falte a tua presença. Dá-nos sabedoria para educar, amor para perdoar e fé para permanecer firmes em meio às lutas. Que a nossa família seja testemunho da tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque eu creio que o meu lar está guardado em ti. Declaro pela fé: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que a tua bênção permaneça sobre nós hoje e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.